Paz seja com todos. Os irmãos, perdoem, mas aconteceu algo aqui inusitado. Eu recebi, irmãos, uma visita aqui em casa, e à tardezinha, para tomar um café, tudo, e fomos para a oração, e Deus nos abençoou grandemente, e o horário foi embora. Os irmãos se colocam no meu lugar. Eu não podia, no meio da oração, pedir para os irmãos irem embora. Tá bom? Então, eu não vou nem pedir perdão para os irmãos, porque eu sei que os irmãos são espirituais e vão entender que nós não devemos colocar a mão nas coisas espirituais, né? Então, eu creio assim que qualquer um dos irmãos faria a mesma coisa. Jamais você interromperia uma oração, uma visita, mesmo com compromisso, né? Porque ali era uma parte espiritual, já não tinha como mais, né? Não é uma coisa assim que nós estamos em visita, de repente deu um horário assim, eu falo, irmãos, eu vou ter que fazer uma live. Não está, a oração começou assim, tipo 5 horas, e ainda nós estávamos ainda na comunhão, a visitação muito grande, os irmãos saíram aqui de casa chorando, sentindo a presença de Deus, se alegraram muito no Espírito. Então, creio que os irmãos entendem essa parte, né? Agora, os irmãos que estão por aí dá um alô aí para nós, né? Só para a gente saudar, né? Glória a Deus. O irmão Wilson me ligou. Na hora que ele me ligou, eu já tinha me tocado, mas eu falei, meu Deus, seus irmãos já devem até ter ido embora. Então, pedi para ele, tá bom. O Ângelo já está por aí, né? Os irmãos estão tudo aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus, então. Maravilha. Tá bom? Então, irmãos, já que nós atrasamos bastante, né? Não vamos remir esse tempo, né? Que nós estamos aqui. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Pai Santíssimo, em Tua presença gloriosa nos achamos na pessoa do Teu Cristo vivo. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concedeste. Graças te damos pela festa que fizeste aqui no nosso lar, trazendo os Teus servos, Tuas servas, e nos abençoando grandissimamente. Aleluia. Graças te damos por estarmos aqui. Alguns dos irmãos e as irmãs permaneceram, né? Porque entenderam alguma coisa de força maior aconteceu. Porque nós jamais, né, jamais iríamos, sem avisar aos irmãos, a não ser que acontecesse uma coisa de força maior. E realmente aconteceu alguma coisa de força maior. Tu nos abençoaste e nós somos fiéis a Ti, Senhor, e aguardamos a despedida de todos para estarmos aqui junto com os irmãos. Aqueles que estão aqui é porque têm sede e fome da nossa reunião, da nossa comunhão, da nossa conexão contigo. Porque todas as vezes que Tu nos prepara de estarmos aqui reunidos, Senhor, nós nos sentimos sobreedificados, justificados e libertos e curados. Dá-nos um trecho da Escritura Sagrada, Senhor, e manifesta o Teu verbo, a Tua palavra. Eis-nos aqui. Glória a Deus. Eu estou aqui como que maratonando. Que coisa boa, Senhor. Poder estar constantemente na Tua presença gloriosa. Confessamos que acordamos pensando em Ti, na vida eterna, no amor, na misericórdia, no perdão, nas obras que Tu tem feito conosco no canal, na nossa vida cotidiana. São tantas coisas, Senhor. São tantas gratidões inumeráveis. Aleluia. Como Tu tens se feito presente, Senhor, e como nós temos percebido o Teu poder, o
teu amor, a tua misericórdia. Apresentamos aqueles que têm sede e fome da tua justiça. Toma tudo nas palmas santas das tuas mãos. Todas as nossas necessidades. Somos gratos por tudo no amor de Deus, pelo Cristo Jesus. Alguém já tinha chamado a palavra? Vamos ver aqui. Irmão, se pode ser Provérbios 2. Tá bom, Provérbios 2. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui da Escritura Sagrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi mesmo uma visita. É pelo jeito que o irmão Wilson falou que alguém já tinha chamado, mas pelo que eu estou vendo aqui, bom, eu não achei. Então vamos ler o que a irmã colocou aqui para nós, a irmã Maria da Glória, Provérbios capítulo 2, tá? Nós vamos ler esse livro e esse capítulo, e aí nós vamos meditar nessa parte. É a excelência da sabedoria. Glória a Deus. Provérbios 2, é isso mesmo. Então, se todos encontramos, né? Hoje os irmãos vão ter que ler nas escrituras mesmo, que aqui, como falei para os irmãos, aqui não tem como compartilhar a tela. Tá bom? A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, vê inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade, e é escudo para os que caminham em sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será agradável à tua alma. E o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para até livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade
e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Somente até aqui. Então, a excelência da sabedoria. Né? Glória a Deus. A sabedoria, irmãos, é o próprio verbo de Deus manifesto. A sabedoria, ela é mais do que o ouro e a prata, mais do que tudo que se pode dimensionar, tudo que se pode dizer de grande, de importante. A sabedoria, é como está escrito aqui, ela ensina os caminhos retos, ensina a equidade, a justiça, ela dá bom siso, as pessoas fazem boas escolhas, que está sempre ali. Então, a sabedoria, ela é mais, porque se você colocar, as pessoas hoje são ávidas pelo ouro, pela prata, pelas riquezas, mas se você colocar na mão do nécio, ele vai fazer coisas horrendas, se não até esvair, como se fosse um saco furado. Mas na mão de um sábio, isso se multiplica, isso é repartido, isso é compartilhado. Né? Então, por isso que a sabedoria é maravilhosa. Com sabedoria se adquire conhecimento e todas as necessidades que, porventura, nós vivenciamos aqui nesse mundo. Então, irmãos, só que você tem que querer isso e dar valor para a sabedoria mais do que você dá valor para qualquer coisa aqui. Se você for ávido pelos negócios, pelas usurário, perdulário, cobiçoso, né? Mesquinho, arrogante, presunçoso, todas essas pessoas. Tem pessoas que, irmãos, é interessante, né? Quando eles estão vivendo, quando eles estão vazios do ouro e da prata, é uma humildade, é uma coisa tão linda, né? Oi, como que tá? Tá tudo bem? Puxa vida, chega perto de você com humildade. De repente, ele é abonado com alguma coisa, né? Uma premiação, um dinheiro que entra, uma herança, ou qualquer coisa que acontece que eleva o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, é capaz de passar por perto de você, com o nariz de queixo erguido e ainda nem te conhecer. Aquele que tem sabedoria, ele dá muito mais valor para a equidade, em tratar bem, em detrimento de quem, de quando, em que circunstância for. Ele é sempre o mesmo. E, por incrível que pareça, nesse mundo, irmãos, chega a se dizer assim, poxa vida, essa pessoa nem parece que é rico. Oh, meu Deus, o que é ser rico nesse mundo? É ser soberbo. E já se tornou um padrão.
E não deveria ser isso o nosso peso e a nossa medida. Então, irmãos, o pregador, né, de Provérbios, ele nos convida à sabedoria, a dar valor e a buscar como se busca o ouro e a prata. E as pessoas, se falar, ó, caiu um caminhão ali, de carro forte de dinheiro, é capaz de um atropelar o outro, se matar por causa disso. Mas se falar assim, ó, caiu ali um caminhão com alguns livros de sabedoria, de entendimento. Ah, é? Ah, tá. Ah, tá bom. Eu tenho bastante papel no banheiro. Perdoa, irmãos, mas é mais ou menos isso. Ou às vezes, irmãos, a pessoa se prostra diante de coisas horrendas, porque o seu ídolo, ele ostenta correntes de ouro, ele é rei disso, ele é rei daquilo, ele é uma celebridade, assim. Ele esbanja soberba. Está todo mundo lá batendo palma, gritando, gritando. E às vezes existe alguém com sabedoria de Deus, entendimento, falando para algumas pessoas, mas sempre fala para alguém. Agora, ninguém se engane. Muito, muito pode se falar para poucos. E pouco pode se falar para muitos. Então, está confirmado. Porque esses shows, essas ostentações, que não edificam a alma de ninguém, que não produzem evolução, não produzem transformação, não produzem nada senão ufanação, vaidade, sensualidade, e por aí vai. São milhões de pessoas, tudo ali atentas. Bem-aventurado, irmãos, bem-aventurado todos que estão aqui. E ficaram, hoje, por exemplo, foi um teste para os irmãos. Esperaram 1 hora, né, por uma boa causa, para ouvir da boca de Deus. E Ele vai corroborar contigo por causa dessa sede que você tem da sabedoria, do entendimento. Que todas as vezes que você entra nessa reunião, você sai edificado, aprendi mais uma coisa. A minha alma está regozijando. Como é bom sentir a presença de Deus. Então, você está sendo justificado agora. Está sendo justificado pela palavra, né? Da sabedoria. Porque você dá valor para aquilo que tem valor. Você não veio aqui ver um homem falando ao léu, nem cantarolando, nem se ufanando, nem ostentando riquezas. Mas você dá glória a Deus pelas palavras inspiradas pelo Espírito Santo que saem da minha boca. E isso é reputado como justiça. Por isso, Deus já te responde que você está sendo justificado e sempre será justificado. Porque aquele que ama a sabedoria também o tem como um filho, como uma filha. Ela não deixa você
em espécie, em circunstância, em lugar algum. Sabedoria sempre vai estar corroborando, te inspirando, porque você tem sede, tem fome, tem desejo de aprender, de crescer, de evolver, de entender. E não tem riqueza maior do que essa, irmãos. Porque todas essas meninices, né? Porque os irmãos já viram que os brinquedos, eles só mudaram de tamanho, né? O carrinho de rodinha, agora é um carrão de rodão. A casinha de boneca, agora é uma casona. Só mudou de tamanho. E as pessoas vivem em cima disso. E por isso que há muito desespero quando a pessoa percebe que isso vai esvaindo. Porque ela acha que está perdendo. E há um desespero total. Porque, infelizmente, a felicidade dela está em ter coisas. Não é adquirir sabedoria. Não é viver sob a inspiração do Espírito Santo, da sabedoria de Deus. Mal sabem que a sabedoria ela tem todas as saídas da vida para entrar e sair de qualquer situação. Salomão, quando ele fez o templo, ele pediu para o Senhor que a tua presença esteja presente e a única coisa que eu vou te pedir não foi riqueza, não, irmãos. Ele pediu sabedoria. E a sabedoria produziu toda aquela riqueza. Mistério, né? Glória a Deus eterno. Envia uma coisa que ele pediu. O que era sabedoria? Entrar e sair. Saber entrar e saber sair. Glória a Deus. Muitos entram de qualquer jeito e saem de qualquer jeito. Não tem sabedoria. Falam precipitadamente. Toma cuidado, que tem alguém que fala assim: ah, eu nasci assim, irmão. Eu sou. Aí ele coloca uma desculpa. Eu sou sincero. Não, sinceridade não é isso. Isso é precipitação de falar o que você pensa. De repente, o que você está pensando não concorda com a sabedoria, com a inteligência, e pode ser palavras sem edificação, e às vezes que vão trazer até depreciação e contenda. Então, você não é Gabriela, né? Não saiu esse ditado? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Não é, né? Perdoa, né? O nome Gabriela era tão lindo, mas ficou pejorativo por causa dessa novela. Então, nós nascemos, aprendemos muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo. E nós não temos que nos conformar. Nós temos que aprender com o sofrimento. Porque o erro traz sofrimento, e muito. Mas tem aquele que quer disfarçar, quer colocar chantilly, quer colocar uma roupa, uma máscara, em cima daquilo que é totalmente errado. Então não vai. Nós estamos aqui num caminho de transformação.
E a sabedoria, ela é comedida, ela é moderada. Ela sabe entrar, ela sabe expor, ela dá o assunto, ela não choca. Às vezes, irmãos, acontece, claro que o ímpio e o carnal, quando ouve a sabedoria, ele zomba, né? Mas aqueles que estão, irmãos, buscando, querendo entender, compreender, eles amam quando a sabedoria se manifesta. Então, tenhamos cuidado, que às vezes nós estamos tentando ou querendo, muitas vezes falando que eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir. Você quer me servir, mas você não espera a minha inspiração. Você fala o que vem na tua cabeça, você vai aonde você quer, e aí você quer que eu corrobore com você, e você nunca me perguntou, Senhor, é para ir mesmo? É para falar mesmo isso que eu estou pensando? Gideão, com todos os sinais que Deus deu para ele, ele ainda relutava, irmãos. Porque todos nós temos que ter esse cuidado realmente de não colocar o carro na frente dos bois, de não se precipitar. Entendeu? Então, temos que tomar cuidado com isso daí, né? Nós podemos vacilar em alguma coisa, mas quando nós somos recorrentes, erra no mesmo sentido, isso não é aprendizado. Isso é burrice, é obtusidade. A pedra está lá na frente e você bate o pé hoje. Você bate o pé amanhã. Você bate o pé depois da manhã. Poxa vida, eu estou batendo o pé, é só tirar a pedra. Tira a pedra, para não bater mais o pé. O que você está aprendendo em bater o pé todo dia? Entendeu, irmãos? Então, erros recorrentes. A sabedoria faz você passar, você evoluir. Você pode errar, mas aprende. Aprende com o seu erro, né? Agora, se você é investido da humildade, de esperar a sabedoria se manifestar, pouco você vai errar. E vai ter muito êxito. E o aprendizado, ele não vem só com os erros, ele vem com os acertos também. Certo? Glória a Deus eterno. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Já pensou? Se nós pensarmos que só errando que nós vamos aprender, nós vamos ficar num círculo vicioso, né? Então, o Senhor quer nos passar de um degrau para o outro, né? Para que nós possamos realmente sofrer menos. A ponto de chegar a um ponto, irmãos, de sermos tão acertados nas nossas escolhas, nas nossas palavras, que isso não beneficia só nós. Os irmãos estão pensando o quê? Os teus acertos primeiro te beneficia aqueles que estão do teu lado e todos que te ouvem, todos que estão no teu convívio. Você se torna uma benção para todos aqueles que estão no seu convívio. É maravilhoso, irmãos, ter alguém do teu lado que tem sabedoria, que tem entendimento, que é capacitado com o Espírito Santo, que tem a palavra da vida, que tem a verdadeira sinceridade, que é sincera, não é falso, ele é verdadeiro. Mas mesmo, irmãos, como verdadeiro, você sabe se colocar na hora certa, no momento certo.
Aleluia, bendito é o Senhor. E ela vai te conduzindo, te guiando, de tal ponto que vai envolvendo, vai te consolidando, vai te fortificando. É como se você fizesse a casa na rocha, ou em cima de um grande sopé, um grande monte. Nenhum inimigo consegue chegar. Está no alto da consciência, da sublimação, do entendimento, da prudência. É verdade, irmãos? Louvado seja Deus, glória a Deus eterno. Então, um conselho maravilhoso, né, que nós estamos recebendo aqui, e de dar valor para isso. Porque isso é a fonte de todas as saídas. E ela te dá o entendimento tal de você não ficar obcecado pelas riquezas, pelo dia de amanhã, pelo futuro. Tem aquele que, não, eu estou fazendo meu pé de meia, meu pé de meia, meu pé de meia. E ele parou nisso daí. E o dia dele é sempre o futuro. Ele está se preparando sempre para o futuro, para o futuro. O presente, ele não vive nunca. Nunca. Aí acontece como aquela parábola que Jesus, né, bem conhecida, né? O homem, ele parou assim no meio do tempo e falou: vou fazer celeiros, grandes celeiros, vou ajuntar, encher esse celeiro, depois vou dizer para minha alma: descansa, porque agora você tem abundância. Quando ele fala isso, a sua alma é pedida. Quer dizer, não construiu tudo aquilo para nada. Todo aquele tempo, ele poderia ter feito tanta coisa dentro da moderação, do entendimento. O irmão, o irmão está falando que a gente não deve fazer projetos. Olha, irmãos, aquele que quer viver sob os auspícios da palavra do Verbo de Deus, sobre a guia do Espírito Santo, ele renunciou a si mesmo, a todos os seus projetos. Tá bom? Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, você está sendo inspirado, tem um desejo, uma vocação de fazer uma engenharia, uma medicina, um, ser um carpinteiro, ser um eletricista, ser isso, ser aquilo. Estou falando vocação normal. E você não vai fazer? Não, isso é normal, isso é uma vocação. Você gosta de fazer aquilo, já é. A sabedoria te induzindo para um campo que você vai se dar bem. A própria sabedoria, sabendo da tua vocação, você vai ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, certo? Um bom enfermeiro, um bom sapateiro, seja o que for. A sabedoria, ela te induz para isso. Ela te induz a um casamento idôneo, ela te induz a um emprego aceitável, dentro da tua vocação, ela te induz a um lar, né? Ela te dá saídas. Você não vai viver alienado. Glória a Deus eterno, bendito é o Senhor. A sabedoria, ela sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Agora, irmão, aqueles que se aproximam do caminho espiritual para adquirir coisas e se dar bem nesse mundo aqui, nessa vida, tem muita coisa para aprender. Certo? Quando nós viemos para um caminho espiritual, é porque nós estamos renunciando todos os afãs, todas as desilusões, todas as vaidades humanas, para ser inspirado pela sabedoria de Deus. E essa sabedoria vai te conduzir aos pormenores, desde a cidade, a casa, o carro, a esposa, o esposo,
tudo ela vai trazer por consequência da tua comunhão, o teu desprendimento em fazer a vontade de Deus. É uma consequência. Agora, buscar a Deus para obter coisas aqui na Terra, irmãos, não tem nada a ver com o caminho que nós encetamos, que é um caminho infinito. Né? Um caminho que vai além do humano viver e desse sistema posto no maligno. Nós vivemos aqui no meio das pessoas e já o reino de Deus, porque esperamos a inspiração de Deus. Quantas vezes alguém chega, você não vai, você não sentiu de ir. E você obedece àquela voz interior. Depois você fica sabendo, aconteceu uma desgraça, se você estivesse lá. Não é isso? Porque você ouviu a voz interior, irmão. Ouviu a sabedoria. Agora, se você fosse pelo oba-oba, né? Até mesmo se falar lá tem Deus, e você, a sabedoria fala dentro de você, não vai, mas lá tem Deus, mas não vai. Ela sabe, irmãos, sabe. Porque tem muitas coisas que têm um nome, tem a fachada, mas não tem a substância, não tem a essência, irmãos. Então, toma cuidado, aquele que fala assim, falou de Deus, irmão, estou dentro. Cuidado. Cuidado. Não é falou de Deus, é o que você está sentindo. Volta à palavra da última live. Se é que o Espírito Santo habita em você. Como assim, irmão Marcos? É assim, irmãos. Se o que te movimenta é o Espírito Santo de Deus, você tem amor em fazer a vontade de Deus ou você está por um interesse escuso? Um interesse só menos teu mesmo? Vocês não estão entendendo? Glória a Deus eterno, bendito é o Senhor. Então, dá valor para a sabedoria, que é o Cristo, a palavra, a luz. De todos esses nomes, esses adjetivos, se refere a uma coisa só, a sabedoria de Deus. Manifesta nos nossos corações. Ela é uma voz silenciosa. Por isso que você tem que ter muita quietude. Você não vai ouvir ela berrando. Ela é bem sutil. Já para você se esforçar. Como? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Você está ali esperando. O que você acha? Eu estou aguardando na palavra, no verbo de Deus. Deus me fazer saber alguma coisa. Você não, enquanto não me veio nada aqui até agora. De repente, é como se uma engrenagem se encaixasse dentro de você. E ao movimentasse toda a tua estrutura espiritual e a tua boca começasse a abrir em palavras de vida. Porque você aguardou, então a água veio, jorrou. Essa tua quietude, essa tua ânsia é como uma bomba que está puxando lá das profundezas do poço. A água viva. Porque você não quer, né, pegar as águas da superfície, as águas sujas. Você quer aquilo que é profundo, que é cristalino, que é puro. Então, aquele que quer isso, ele tem paciência. Um dos dons que ele precisa exercitar é a paciência. Então, Jesus diz, o que os homens dizem que eu sou?
Aí eles começaram a falar todos. Ah, é o profeta, o Elias, é esse, é o João Batista, é aquele outro, aquele outro, aquele outro. E vocês, que dizes que eu sou? Todo silêncio. Talvez eles nunca tivessem pensado. Então, aguardar. E aí o Espírito de Deus se manifestou na boca de Pedro. Ô, irmão Marcos, como que não pode ter certeza que foi o Espírito de Deus que manifestou na boca de Deus? Pela confirmação do próprio Jesus. Que Pedro falou, tu és o Cristo. Bendito sejas, filho de Jonas. Como você foi feliz na tua resposta. Mas não te engane. Não foi a tua compreensão, a tua carne. Foi Deus que falou na tua boca. Isso é maravilhoso. Os irmãos mais querem, o que eu mais quero é ver Deus falar na boca dos irmãos, falar na minha boca. Porque a palavra de Deus, ela realmente tem poder de transformar, de redarguir, de iluminar, de construir, curar, de ressuscitar, enfim. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Por isso, nós aguardamos a palavra porque cremos que tudo que existe, tudo que nós pensamos que necessitamos, foi criado pela palavra de Deus. Aleluia. Por isso que nós aguardamos. Fala, Senhor. Deixa eu saber, deixa eu compreender. Me dá força para não me precipitar. Segura a minha carne. Deixa eu crucificar minha paixão em detrimento da sabedoria do alto. Eu não quero fazer nada de mim mesmo. Eu quero ser realmente um contigo. Não fazer mais nada sozinho, a não ser movido pelo teu Espírito Santo. Porque quando eu sou movido pelo Espírito Santo, qualquer um, irmãos, que é movido pelo Espírito Santo, ele tem uma vida eficaz, acertada, glorificada e feliz. Mas muito feliz. Glória a Deus eterno. Bendito é o nome do Senhor. Então, Salomão pediu a sabedoria, olha aí. Então, por que as pessoas ainda continuam indo nas igrejas pedir coisas? E são ensinadas lá. Vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, vamos pedir mais aquilo outro, vamos pedir mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Salomão pede sabedoria. Só. Jesus fala, pede o reino, o domínio de Deus, a inspiração de Deus. E as demais coisas vão ser dadas de acréscimo. E aonde que aprenderam isso de levar uma lista de supermercado para a igreja? Não tem referência, irmão, no Evangelho. Aí, mas, irmão, Jesus disse, buscai, batei, pedi. Em quê? Em demanda de quê? Do reino, da sabedoria. Porque aí será separada uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Foi o que aconteceu com Salomão. Aquela riqueza toda foi uma consequência da sabedoria de Deus nele.
para ninguém pensar assim, que aquele que é sábio aqui, sábio, tem a sabedoria de Deus, ele tem que ser um miserável. E alguém ainda tem gente que fala, que pensa assim que para ser um servo de Deus tem que ser um miserável, um mendigo. Isso não quer dizer que em algum momento nós vamos passar a aprovação da privação, mas é um tempo, é um teste. Você não permanece ali para sempre. Jamais a miserabilidade vai ser equivalente à espiritualidade. Não, é o tempo do teu teste. Você foi privado de alguma coisa. E você aguarda na sabedoria de Deus a manifestação das saídas da vida. Glória a Deus eterno, bendito. Viu o que é sabedoria, irmãos? É muito mais do que nós imaginamos. Mas muito mais. Então, vamos começar a desejar mais as coisas que realmente têm valor, como a sabedoria de Deus, do que a fama do mundo, do que as riquezas deste mundo. Porque a sabedoria realmente é prosperidade. Em todos os sentidos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, lembra-te disso, irmão. Quando você for na presença, tem alguém, irmãos, que está conosco no canal há muito tempo, mas eu não sei se não acompanha, não, né? Nós fizemos uma imersão na arte da cura, nós entendemos, né, que nós devemos ir em demanda da sabedoria, da presença de Deus por Deus. Mas entra aqui, eu peço oração por isso, peço oração por aquilo. Esses dias uma irmã pediu oração, porque a esposa do filho, eu não estou falando o nome, então se a irmã estiver ouvindo aí, né, pode ser até que esteja ouvindo, eu não estou falando o nome de ninguém, então eu só estou colocando como exemplo. Porque a esposa do meu filho abandonou ele, e eu peço para o irmão pedir para Deus mudar o coração dela e amar o meu filho. Irmãos. Aí eu perguntei, irmã, a irmã acompanha o canal? Desde o início. Como? Desde o início, irmão. Não acompanha, irmãos. Por isso, irmão, por favor, aplicam o coração, irmãos. Às vezes as pessoas dizem, glória a Deus, aleluia, tudo bem. Tem aqueles que estão, eu sei que estão crescendo no Espírito da Verdade. Mas tem aquele irmão que ele não mudou nada. Aqui nós aprendemos a buscar a essência, a causa, não as coisas, os efeitos. O que as pessoas não entenderam da oração de Abacuque? Ainda que a oliveira não deu seu fruto, a vide não produza, os animais não multipliquem, eu continuarei a te louvar, a te glorificar. Por quê? Porque essas coisas não vieram de si mesmo. Tudo que existe, tudo que é, a terra é do Senhor. Então eu vou buscar o quem? A causa. E as demais coisas me são acrescentadas. Na presença de Deus, a tristeza salta de prazer. Na presença de Deus, o maná cai. Na presença de Deus, o seixal jorra água. Na presença de Deus, o mar se abre. Na presença de Deus, nós nos alegramos.
rejubilamos. O que as pessoas não entenderam? Glória a Deus eterno. E agora até vou avisar uma parte para os irmãos, né? Apareceu, eu tinha uma verruga nas costas, e há muito tempo eu tirei essa verruga, e agora, de um tempo para cá, ela começou a crescer, né? O dermatologista tirou a verruga, né? E então vai ampliar a região. Vou fazer uma cirurgia nas costas, né? Onde estava essa verruga. Então, irmãos, amanhã estou entrando em internação e está marcado para sexta-feira esta cirurgia, né? Um processo, eu sinto assim que eu tinha que passar, faz parte do meu processo de crescimento, né? E eu estou passando para os irmãos, em nenhum momento pedir, Senhor, me cura. Senhor, que a tua presença esteja comigo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, os irmãos que vão me apresentar, falem assim, Senhor, que a tua presença esteja com o teu servo na cirurgia. Eu estou indo como um filho de Deus e sei que vou ser recebido pelos médicos como se fosse Cristo de Deus. O bisturi está na mão de Deus, irmãos. Então, nosso foco é Deus, é o Pai. Entendeu, irmãos? Então, quando os irmãos falam, irmão, que a tua presença seja com o teu servo. Não pede para Deus fazer nada, que ele já não está fazendo agora mesmo. Entendeu? Nós não precisamos guiar Deus, irmãos. Faz isso, Senhor, faz aquilo. Não. Só que a sua presença esteja conosco é o suficiente. É tudo. Hoje, o meu receio, irmão, seria perder a roupa de luz que nós temos do revestimento do Espírito Santo, que é a nossa comunhão e contato com o Pai. E isso que é terrível. Sentir o que Adão sentiu, a ponto de se esconder de Deus. Nós não estamos mais nos escondendo, nós já fomos achados pelo Pai. E sentimos o seu amor. E essa parte que Deus está dando a oportunidade de passar é mais um processo para o nome dele ser glorificado na nossa boca e na boca de todos os irmãos. Faz parte de um processo de glorificação de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é pregar, falar, outra coisa é experienciar. E nós estamos justamente experienciando o que nós pregamos. É isso que está acontecendo conosco. Estamos experimentando mesmo. Não estamos como um papagaio repetindo o que ouvimos. Estamos experimentando, falando com vida, com experiência. Tá bom, irmãos? Louvado seja Deus. Então, a cirurgia na sexta. Então, os irmãos ficam de sobreaviso. Pode acontecer de nós estarmos reunidos no sábado, ou pode ser que a minha liberação seja um pouco mais demorada. Eu não sei dizer para os irmãos, só Deus saberá, né? Mas, de qualquer forma, os irmãos... É verdade, irmã Cileide, é verdade. Me lembra da parábola
Quando as bodas aconteceram, entraram todos, mas um foi pedido para ser retirado. Por quê? Porque ele não estava com a roupa de luz. O que é a roupa de luz? É a completa entrega, irmãos. É a completa renúncia de si mesmo. É o revestimento do Espírito Santo. Glória a Deus eterno. Bendito é o Senhor. É com essa roupa que eu quero entrar e sair de qualquer lugar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Inclusive, naquele hospital. Estou indo como um Cristo, um filho de Deus, e sei que vou ser recebido por Cristo. Quem vai tratar de mim em toda circunstância, todo momento, é as mãos dos médicos, mas guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, os irmãos já estão aí avisados, tá? Glória a Deus, então. Só Deus saberá, né? Mas eu creio que em breve já estaremos juntos aí, reunidos, para contar com grandes coisas nós temos vivenciados na presença de Deus. Hoje, ainda aqui, na oração, em que a gente fica pasmado, irmãos, que nós vemos, assim, as pessoas falam muito vida eterna, céu, mas tem medo da morte. Mas como assim? A morte não existe? Pelo menos Jesus disse para Marta, Marta, aquele que crê, aquele que recebeu, né? Que recebeu gostoso essa consciência crística, ainda que ele esteja morto, ele viverá. E o que vive e crê, que são, no caso aqui, nós aqui que pregamos todos os dias, que vivenciamos isso todos os dias, nunca morrerá. Então, onde está a morte? O próprio Paulo disse, onde está a tua força, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Nós não morremos mais, irmãos. Foi que Deus deu de pregar aqui para os irmãos. Não morremos mais. Ah, mas irmãos, o corpo, nós morremos, deixamos o corpo. Mas isso não é morte para nós. Porque a morte seria uma falência, uma inexistência, um desaparecimento. É uma fase que termina, irmãos, uma fase difícil de viver um pesadelo, uma experiência humana do homem caído e retomar a tua realidade. É uma coisa gloriosa. Todavia, irmãos, quando não é chegado a hora de alguém, pode o trem ter passado por cima dele que ele não vai embora. Porque não chegou a hora. E todos nós aqui, todos os irmãos que nascemos, já temos o sinete da partida. E isso eu tenho trabalhado bastante na minha vida. Glória a Deus eterno. Então, eu tenho muito desejo de estar com os irmãos, de realizar as obras de Deus na terra. Como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é Cristo também. Se o Senhor achar que você está bem, é um privilégio. Irmãos, principalmente hoje, irmãos, neste mundo que está aí, é que a pessoa que tem medo, né, porque ela não tem experiência nenhuma com Deus. Não, irmãos, ele vai na igreja, canta hino, não é suficiente.
dá glória a Deus, canta, testemunha. Então, irmãos, os irmãos lembram daquela experiência que eu tive de desdobramento do corpo? Eu saí do corpo. E quando eu tive dúvida, voltei. Medo e dúvida não entra no reino. Então, aonde que nós trabalhamos a dúvida e o medo? Nessa existência. Então, a sabedoria, ela nos ensina a viver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, sobre a luz do Espírito de Deus, a perceber se a roupagem de luz está posta. Nós vemos aqui que a pessoa sem sabedoria, ele é carnal, vive seduzindo e sendo seduzido, sensual, né? Ele falou aqui, anda com as meretrizes, né? Nas traições, nas negociatas. Isso impede a glorificação. Nas contendas, nas porfias, nos julgamentos, nas mentiras. No julgamento, sim. Nas calúnias. Eu falei porque me contaram. Mas e aí? Tudo que te contam, você repete? Olha a sabedoria. Você não sabe que à medida que você mediu, você vai ser medido 4 vezes mais? Está preparado para receber esse peso? Entendeu, irmãos? Então, desde que eu recebi a notícia, né, dessa minha causa, eu tenho entrado em meditação e comunhão. E então, para mim, está sendo um batismo. Irmão, que isso? Só existe um batismo. Não entenderam nem aquilo que Paulo disse. Quando Paulo disse só existe um batismo, não é o jeito, a fórmula que você usa, nem a instituição que batiza, nem o tanque, nem a água que é usada. Um batismo, quando Paulo pregou, é porque na época dele, só em Jerusalém havia tanque de Siloé, tanque de Betesda, Rio Jordão, tinha um monte de lugares que os judeus se purificavam. Então, na época de Paulo, as pessoas eles ficavam se purificando nas águas. Então, Paulo disse, não precisa fazer isso mais. Agora, Jesus já tinha sido batizado nas águas, já tinha sido batizado nas águas e expressou essas palavras. Tem um batismo que eu me angustio até que ele se cumpra em mim. E eu pergunto para os irmãos, que batismo era esse que ele se angustiava? Vamos ver se os irmãos lembram. E aí os irmãos vão entender o que significa. É verdade, irmão Nilton. Opa, irmão Mateuzinho. Glória a Deus, muito grato por estarmos aprendendo que o importante é buscar o reino e demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas ficam pequenas após vivenciarmos o reino. Isso mesmo, Mateus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Os olhos estão se abrindo, não sou santo, mas hoje meu único intermediador com Deus é Jesus Cristo. Deus abençoe também. Verdade, irmãos, estamos vivendo dias difíceis na Terra, verdade. Então, não, irmão, não foi do Espírito Santo, não, porque a alma dela se angustiava. A alma dele se angustiava por causa desse batismo. Era a aprovação da cruz, irmão. Era a aprovação da cruz. Então, batismo, irmão, hoje eu entendo que é um momento de transformação. Não é só um ritual de purificação nas águas. É um momento de transformação. Entendeu?
Então, às vezes a pessoa passa por uma enfermidade, né, uma experiência, um acidente, uma privação, uma perca muito grande. Isso tudo são batismos. Porque depois que você sai dessas experiências, você sai edificado, sai consolidado, sai fortalecido. Isso, é isso mesmo. Esta unidade, irmão, esta unidade que é o segredo de Jesus e o segredo dos filhos de Deus com o Pai. A nossa unidade. Entendeu? Então, era a crucificação, esse batismo. Era essa aprovação. Né? Mostrando que muita gente eleva Jesus a um alienígena, né? Não, ele era humano, de carne e osso, que sentia dor, que sentia tristeza, aflição, até o medo. No Getsemane, os irmãos vejam que o medo foi tão grande que ele suou sangue. Todavia, ele permaneceu ali no Getsemane. Ele requisitou a ajuda dos irmãos, dos discípulos. Poxa vida, eles dormiram. Vocês não podem vigiar comigo uma horinha? Então, irmão, a gente não pode depender de ninguém. Essa comunhão depende só de nós. Jesus provou isso. Mas valeu a pena, porque a própria Escritura diz que ele foi confortado pelo anjo. Ele se levantou daquela oração, daquela meditação, transformado. Tá? Quando os soldados do Sinédrio chegaram para o prender, perguntaram, ele perguntou, os irmãos já viram um fugitivo perguntar quem buscais? A quem buscais? Jesus Nazareno, sou eu. Eles caíram por 3 vezes. Já não era mais, irmãos, ali já não estava mais o Jesus sozinho, né? Angustiado. Mas ali já estava o poder do Espírito, a capacitação. Ele mesmo disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu, irmãos? Então, o Senhor o fortificou. E os homens ficaram impressionados com a resistência que ele tinha diante do suplício e até mesmo da cruz. O mestre da emoção, do domínio da emoção, sendo cusparado, sendo zombado, sendo caluniado, sendo depredado, Pai, perdoa eles. Isso é o poder da oração e do jejum de Jesus. Por isso que ele foi para o Getsemane se preparar para esta hora. E nós, irmãos, quer queira, quer não queira, temos que estar a todo momento no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que significa o Monte da Unção, do óleo, pedindo a luz de Deus. Tem que estar esse óleo correndo em cima de nós. Essa luz sempre, irmão, tem que estar correndo em cima de nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus é bom, né? Verdade, irmão. Depois que meu filho partiu, houve uma grande mudança dentro de mim. Foi um batismo. Um batismo que a irmã passou.
Esses processos que nós passamos é por um grande aprendizado, para transformações. Mas todo mundo passa. Todo mundo é sujeito. Mas só passam aqueles que passam com sabedoria, irmãos. A unção do Espírito. Porque, infelizmente, não é como os irmãos estão falando, não. Alguns estão falando, todos passam. Tem muitos que o luto dele não passa nunca. Que o vício dele não passa nunca. Que o medo dele não passa nunca. Que as preocupações dele não passam nunca. Que os receios dele não passam nunca. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que nós estamos buscando, essa consolidação, essa equidade, essa espiritualidade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Então, a diferença de um para o outro não é que um passou e o outro não passou. É como você passou. Tinha 3 na cruz. Mas os 3 eram diferentes, não era? E por que Jesus foi chamado de rei na cruz? E por que o centurião confessou este realmente era um filho de Deus? Era diferente. Aliás, a diferença se manifesta justamente na hora do teste, da aprovação. Louvado seja Deus, glória a Deus. Estamos contentes, irmãos? Começamos um pouco tarde, mas mesmo assim vamos terminar em tempo hábil. Louvado seja Deus. Então, os irmãos já ficam sabendo, né? Se alguma live falhar, é por força maior, tá bom? Nunca por negligência. Mas, de qualquer forma, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Os irmãos também, irmão Wilson, Luciene, muitos irmãos têm o meu contato de WhatsApp. A gente vai sempre, como hoje eu fiz, o Wilson teve o cuidado de ligar para mim. O Wilson teve esse cuidado de ligar para mim. Eu estava ainda despedindo dos irmãos aqui naquela hora. E por isso nós estamos aqui. Por causa que esse irmão, Wilson, ele tem essa predisposição, essa alegria, né, de ver as coisas acontecerem. Isso nós temos que ser gratos por Deus ter colocado irmãos como o Wilson e todos vocês no nosso caminho. Tá bom? Podemos despedir? Mais alguma coisa? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, 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 Mateuzinho. É isso aí. Já estou assim, me sentindo, irmãos, em berço esplêndido, né? Acompanhado com as vossas orações nesse sentido e com os anjos de Deus, né? Louvados seja Deus. Amém, amém. Já deu tudo certo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Sejam sempre abençoados. Ficam com Deus. Namastê.